Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. Hoje eu quero conversar com você sobre o seu produto, se você já escolheu, sobre como que você pode adaptar o seu produto para o mercado, para quem você vende, para os seus clientes, e se você ainda não escolheu, eu quero te dar algumas informações que são importantes para que você escolha o seu produto ou serviço e para quem você vai vender. Vamos começar falando dos supermercados, que é um local que todo mundo vai. Por que existem supermercados muito diferentes? Tem supermercados que são caros, né, que os produtos custam mais, eles vendem muitas marcas importadas e mesmo um simples pãozinho francês custa muito mais caro do que no outro supermercado. E já existem os mercados populares, que vendem os produtos com preço bem mais barato, vendem marcas populares, marcas próprias do supermercado, que os preços costumam ser menores. Por que acontece isso? Porque as pessoas têm um poder aquisitivo diferente, que as pessoas que são da classe A, elas estão dispostas a gastar mais para comprar um determinado produto e as pessoas que são da classe D e E estão menos dispostas ou não podem pagar por um produto mais caro. E assim o varejo, né, o supermercado, ele foi se dividindo entre os supermercados voltados para a classe A, B, C, D e E. Então, se você, por exemplo, tem um produto que ele é muito especial, você faz, por exemplo, um pão de especiarias muito requintado e que custa caro para fazer e, consequentemente, o preço de venda dele também é alto, não adianta você tentar vender esse pão num supermercado onde as pessoas não estão dispostas a pagar caro por um pão. Você vai ter que procurar vender ele no lugar onde as pessoas estão dispostas a pagar mais. Se por outro lado você faz um salgadinho assim muito simples, que você gasta pouco para fazer e que você consegue vender muito barato, não adianta você tentar vendê-lo num lugar que vou destinado para a classe A, porque ela não vai estar disposta a pagar por um produto, a comprar um produto que não seja requintado. E isso vale para um universo pequeno do comércio doméstico também. Você tem uma escolha na hora de começar a produzir o seu produto, ou até se você já produz, já adequar. Para quem você quer vender? Você pode optar por vender para a classe A e nesse caso você vai ter que cumprir uma série de requisitos que esse tipo de público espera quando compra um produto. Ou você pode escolher produzir para a classe C, D e E, onde você possivelmente vai ganhar no volume e vai precisar vender um pouquinho mais barato. Não tem nada de certo ou de errado com um ou com o outro. Você só tem que ajustar para não tentar vender um produto, por exemplo, que seria destinado para a classe A, para a classe E ou vice-versa. Porque muitas vezes a pessoa não consegue vender e não entende muito por quê. Assim, poxa, meu produto é tão bom e por que eu não estou conseguindo vender? Tem muitas alunas minhas que falam, as minhas clientes reclamam muito do preço. Possivelmente porque ela está tentando vender para um público que não é o público para o produto dela. Porque quando você encontra o seu público certo, em geral ele não reclama do preço, ele fica feliz de pagar pelo que você está oferecendo. Então, por exemplo, se você decidiu que você quer fabricar um produto para a classe A, você tem que começar a ler, a se informar sobre o que essas pessoas gostam. Você tem que ir passear em supermercados voltados para a classe A, em lojas que vendem produtos para a classe A, para entender o que essas pessoas costumam comprar e o que agrada a elas. Em geral, o que agrada as pessoas no mercado classe A e classe B? É ter muita informação sobre o produto. Tem uma expressão em inglês chamada storytelling, que na realidade é contar uma história. As pessoas gostam de saber a história do produto. Então, supondo que você resolva fabricar um bolo que é voltado para a classe A. Eles vão gostar de saber quem é você, por que você começou a fazer bolo, por que você gosta de fazer bolo, como que você faz o seu preparo, qual é a sua história. Eles vão gostar de saber quem está por trás do bolo. Eles vão querer ver fotos da sua produção, ver você em ação, um filminho de você cozinhando nas suas redes sociais. Isso é o que essas pessoas esperam ver ao comprar um produto. E nesse caso da classe A, classe AB, a prova social é muito importante, ou seja, alguém tem que falar que já comeu, já comprou o seu produto e gostou. Então, quando você conseguir vender o primeiro, é muito importante você ter um testemunho dessa pessoa que comprou o seu produto. E, na realidade, a prova social vale para qualquer classe, mas essa classe A e a B, ela gosta muito de saber quem foi que já consumiu. Por isso que as pessoas têm uma impressão assim de, puxa, só vende quem já vende muito. Não, essa pessoa que vende muito um dia não vendeu nada. Ela começou, mas ela às vezes teve a sorte de ter um testemunho de alguém importante ou de uma pessoa que abriu as portas para ela. Eu já tive essa sorte na minha vida profissional.
Quando eu comecei a soparia na pandemia, eu tive 2 ou 3 clientes que literalmente botaram a boca no trombone. Então elas divulgaram para os seus círculos de amigas e isso fez com que o meu negócio crescesse um pouco mais rápido do que se eu tivesse só indo de cliente em cliente. Então, por isso, mais uma razão para o seu produto ser sempre impecável, porque quanto mais as pessoas falarem dele, mais rápido você vai crescer. E nesse mercado voltado para a classe A, isto é fundamental. Se você resolver vender um produto mais barato para ganhar no volume, escolher um produto popular, assim, um docinho popular, ou coxinha, ou salgadinho, você vai precisar fazer em grande quantidade para poder ganhar no volume, porque as pessoas que vão comprar, elas vão querer pagar pouco e você vai ter uma concorrência maior ali de, às vezes, por centavos. E aí, nesse caso, a sua comunicação para o seu cliente tem que ser um pouquinho diferente. Você vai ter que mostrar as vantagens que o seu produto tem sobre o produto da sua concorrência. Por que a sua coxinha é mais gostosa? Por que eles deveriam comprar a sua coxinha e não a da sua vizinha ou da pessoa próxima a você? O que a sua marmita, a sua quentinha tem de mais legal? O que o seu bolo tem de mais gostoso? E aí você vai usar na sua comunicação, na hora de você vender, todos os diferenciais que você tem no seu produto. Você pode usar um pouco de história também. Você pode dizer que a sua coxinha é uma receita que era da sua avó, ou que você quer, essa coxinha é muito desejada por alguém específico. Eu sempre vendo num lugar tal e todo mundo adora. Mas você vai ter que ter mais cuidado ainda na hora de precificar o seu produto, porque nesse caso específico de trabalhar com produtos populares, você vai estar brigando por centavos. Então, na hora que a gente vai chegar no módulo de ficha técnica, na hora de você fazer o custo, cada centavo conta. E o que você vai escolher para fabricar no meio de tanta opção? Bom, existem as tendências no mercado que vão mudando, a cada 2 anos mais ou menos muda um pouco, né? Se você puxar pela cabeça, vai lembrar que teve um momento em que o ovo era odiado e ninguém podia comer ovo, que o ovo fazia mal, dava colesterol alto e tal. Depois o ovo passou para o papel de queridinho. Aí veio a onda do fora glúten, depois fora lactose. O mercado vai seguindo tendências. Nesse momento que nós estamos agora em 2021, a tendência é o pequeno produtor, o comércio de bairro, tudo que é artesanal, tudo que a pessoa sente que tem alguém por trás fazendo e não uma indústria. As pessoas têm dado preferência a comprar os alimentos que são artesanais, que são feitos por alguém, por pessoas e que não são feitos por uma grande indústria, assim, aquelas lasanhas de supermercado que você vai comprar no congelado e vê aquele monte, você sabe que não foi uma pessoa que fez, que aquilo foi uma indústria grande fazendo. Esse tipo de produto não está em alta. O que está em alta são os produtos artesanais. Inclusive, essas grandes indústrias, elas têm comprado empresas menores de produtos artesanais, já percebendo essa tendência do consumidor. E o que você vai escolher para produzir? Tem uma coisa que você pode pensar todas as vezes que você estiver na dúvida, é que o seu produto ou serviço, ele tem que resolver ou uma dor ou um desejo do seu cliente. E o que é isso exatamente? Supondo que o seu cliente queira emagrecer. Então, você resolver uma dor do seu cliente, assim, tem uma mulher que quer emagrecer. Então eu vou fazer quentinhas fit e eu vou resolver esse problema dela. Quando você resolve um problema do seu cliente, a sua chance de ser mais bem-sucedido é maior. Isso não vale só para dor, vale também para desejo, né? Supondo que você faça bolo de casamento e o desejo da sua cliente seja ter um bolo com 12 andares e você faz esse bolo de 12 andares, você vai estar realizando um desejo da sua cliente. Tem produtos que não realizam especificamente nenhum desejo além da vontade de comer, né? Um bolo, um brownie, uma coxinha. É só um desejo da pessoa de comer aquele bolo, aquele brownie ou aquela coxinha. Então eles vão vender, mas quando você consegue se encaixar nessa categoria de resolver um problema do seu cliente, resolver uma dor ou um desejo, a sua chance de ser mais bem sucedido na venda é maior. Isso vale, por exemplo, para as restrições alimentares. Vamos pegar, por exemplo, um vegano. O vegano é aquela pessoa que não consome nada de origem animal. Os veganos, eles estão em alta no mundo, né? A cada ano que passa é maior o número de pessoas que aderem a essa filosofia alimentar. Então, os veganos, eles não comem manteiga, não comem leite, nada de origem animal. Eles têm dificuldade para se alimentar de uma forma saudável e boa, porque tem muito produto vegano, mas muito industrializado, cheio de químicas e etc, e também não é bom para a saúde. Então, o maior desafio de quem é vegano hoje é achar uma alimentação sem nada de origem animal, mas que também seja saudável e saborosa. Então, se você fabrica um produto para vegano, seja um biscoito, um snack, uma refeição,
as suas chances de ter sucesso é maior do que se você fizer um produto genérico. Um biscoito normal que é gostosinho. Um biscoito para veganos, eles vão procurar e vão ficar fiéis ao seu produto pela dificuldade que existe de achar um bom produto vegano. A mesma coisa vale para quem não come glúten, para quem não come lactose, para quem quer uma dieta fit, né? A pessoa que malha e precisa de uma dieta com ingredientes e nutrientes que aumentem a massa muscular. Então, se você faz um produto específico para quem malha, se você faz um produto específico para quem segue uma dieta, por exemplo, muitas pessoas seguem a dieta keto, a dieta low carb, dietas específicas. Se você faz um serviço, por exemplo, de marmitas e refeições específico para quem só come aquele tipo de dieta, a chance que você tem de ter sucesso é maior do que se você fizer simplesmente marmita ou quentinha. Isso vale, assim, eu vou dar como exemplo a minha soparia de novo. Por que eu escolhi fazer sopas? Porque eu precisava produzir sozinha e precisava achar um produto que eu sozinha desse conta. E o que eu pensei? A gente está entrando nessa pandemia, as pessoas vão estar em casa com uma vontade de comer alguma coisa acolhedora, né? Porque também não tem como a pessoa pedir no restaurante todo dia e comida de restaurante enjoa. Então eu achei que a sopa ela ia realmente sob medida. E eu fiquei surpresa, porque inclusive tem pessoas que tomam sopa sempre até no verão. Eu achava que não, que talvez fosse só de inverno, e acabou que quando eu comecei a vender eu fui descobrindo que este público das sopas é um público bastante fiel. E aí dentro das sopas eu descobri os idosos que só tomam sopa, as pessoas com dieta low carb, as pessoas com pós-operatório de cirurgia de face, enfim. Isso acontece quando você começa a vender um produto e você vai descobrindo a quem mais ele atende. E sempre que você escolhe um público específico para atender com o seu produto, a sua margem tende a ser maior, por causa da dificuldade que este público tem de achar um produto para consumir. E como que a gente, depois de escolher um produto, consegue achar o público ideal para vender? Isso se chama posicionar o produto. Vocês devem conhecer a sandália havaiana, não é? Todo mundo conhece o chinelo havaiana. Teve um momento na vida da sandália havaiana que ela era usada só por pessoas, por trabalhadores, por funcionários de obra, peão de obra, quem lavava carro. Era um calçado extremamente popular e restrito realmente a quem usava para finalidades não nobres, assim, para lavar um carro mesmo, para andar daqui e ali. E aí, eu nem sei se você, ouvindo esse vídeo, conheceu a sandália havaiana nessa época em que ninguém queria. Ela custava poucos reais e era uma coisa realmente, um produto muito barato. E teve algum momento que a indústria que produzia a sandália havaiana resolveu reposicionar a sandália havaiana. Eles fizeram uma grande campanha de marketing e começaram a mudar a imagem da sandália havaiana. Isso não foi assim rápido, né? Demorou um tempinho, mas a sandália havaiana passou a ser desejada por celebridades. Ela passou a ser vendida em Nova York, na Europa. Uma sandália havaiana na Europa custa 40, 50 dólares, né? Que dá hoje mais de 200 reais. A sandália havaiana começou a ter versões assinadas por estilistas famosos e ela passou a ser desejada por todo mundo. Eles ainda mantêm as versões populares, que custam na faixa de 15 reais, mas tem sandálias havaianas que custam 100, 200 reais. Isso é o que se chama de reposicionar um produto. É claro que nós estamos falando aqui de um negócio caseiro, então a gente não vai falar de uma estratégia de marketing desse tamanho. Mas o que você pode fazer é realmente mostrar o seu produto para o público para quem você quer vender. Então, se você quer vender para o público classe A, a maneira que você vai se comunicar, as fotos que você vai tirar para mandar para o WhatsApp ou para colocar no seu Instagram, elas têm que ser correspondentes a esse público. Você tem que fazer um pouco de pesquisa e já posicionar o seu produto para esse público que quer comprar. Toda forma que você tem de conversar com o seu cliente, de se comunicar na sua venda, ela tem que ser compatível com o público para quem você quer vender. E a mesma coisa se você quiser vender um produto popular para a classe E. Não adianta você se comunicar de uma forma muito sofisticada ou de uma maneira que não pareça que o produto é popular, porque as pessoas também não vão comprar. A maneira que você comunica a venda do seu produto, ela faz toda a diferença no sucesso ou no fracasso das suas vendas. Aqui debaixo desse vídeo você vai achar um documento com algumas ideias doces e algumas ideias salgadas, caso você não tenha uma ideia ainda.
Isso tudo que eu falei vale também para você que quer ter um serviço, né? Você que pretende atender com um buffet ou com serviço de personal chef. Por exemplo, se você for trabalhar como personal chef ou como cozinheira, montando o cardápio de alguém, e você vender o serviço de eu cozinho a sua comida fit de uma semana. Assim, isso vai resolver o problema, por exemplo, de muitas pessoas, porque muita gente quer uma alimentação saudável e fit, mas não sabe por onde começar, não sabe montar o cardápio, tem preguiça, e você que é cozinheiro sabe que não é facinho você ir no mercado, comprar tudo, voltar para casa, cozinhar e fazer o cardápio de uma semana. Quem sabe cozinhar faz isso com facilidade, mas a pessoa que não sabe cozinhar, ela tem muita dificuldade, acaba comprando muito mais coisa do que precisa, então isso pode ser um serviço bacana se você quiser oferecer um serviço aliado à sua habilidade de cozinhar. Então, eu espero que você tenha aproveitado bastante conteúdo dessa aula, eu sugiro que você assista mais de uma vez, porque muitas coisas que eu falei aqui talvez não façam sentido na primeira vez que você escutar. Dá uma olhadinha no arquivo aqui debaixo do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.